Feche os olhos por um instante. Respire devagar. Ouça, por trás da sua respiração, um som muito antigo. O mar batendo numa praia que você nunca pisou. O eco de pedras que perderam sua história. Agora, imagine que o livro da humanidade, aquele que guarda tudo o que fomos, tem milhares de páginas arrancadas. Há páginas inteiras faltando entre o surgimento de um cérebro capaz de inventar mitos, de contar histórias e de planejar o futuro, e o momento em que começamos a ver cidades, escrita e impérios nos registros que sobrevivem até hoje. Esse vazio tem um nome que eu gosto de pensar: a lacuna pré-histórica. Talvez você já tenha ouvido uma versão curta desse paradoxo. Nossos corpos e cérebros, da forma que conhecemos, existem há dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de anos. Mas a civilização, entendida aqui como assentamentos urbanos complexos, com organização social, monumentos duradouros e, especialmente, escrita, só aparece nitidamente nos últimos 5 milênios. Existem nuances. A agricultura começa a se firmar há cerca de 12 mil anos, e certas tecnologias e estruturas emergem em tempos diferentes em lugares diferentes. Ainda assim, quando você junta anatomia, linguagem aparente e potencial cognitivo com o registro material que encontramos, de repente surge um problema escuro entre esses dois extremos, e esse problema é a lacuna que vamos explorar. O que isso significa na prática? Significa que temos sinais de mentes humanas plenamente modernas muito antes de encontrarmos as cidades, as bibliotecas de pedra, onde o conhecimento pudesse sobreviver por milênios. Significa que existe um longo intervalo em que inventividade e capacidade intelectual parecem não se refletir em estruturas que resistam ao tempo. Significa também que o que resta para nós, fragmentos, pedras soltas, ossos, camadas de sedimento, pode não contar toda a história. E é aqui, entre o que sabemos e o que presumimos, que o mistério se abre. Imagine um arqueólogo caminhando numa planície costeira agora alagada. Ele aponta para um conjunto de pedras de pé cobertas de algas. Por baixo há marcas que lembram corte e entalhe. Ou imagine um geneticista olhando para o genoma de alguém que vive hoje em uma ilha remota e encontrando uma assinatura genética vinda de um grupo que nem sequer foi descrito nos livros, os denisovanos. Ou pense em uma camada preta no sedimento, uma película que aparece em escavações em lugares distantes e que alguns propõem como vestígio de um evento global de fogo e impacto. Cada um desses sinais é um fragmento, às vezes enigmático, às vezes contraditório, às vezes impressionante. Juntos, eles desenham contornos de algo que parece maior do que as peças que temos. É dessa tensão entre pistas e silêncio que nasce a lacuna. Antes de irmos mais fundo, deixa eu te pedir uma coisa pequena. Se essa viagem pelas eras está fazendo sentido para você, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde está assistindo. É só um gesto breve e me ajuda a continuar trazendo essas histórias. Vamos então olhar para um dos fios que aparece com frequência quando cientistas e curiosos falam sobre lacunas históricas: o fio do DNA humano. Nosso genoma é, em certa medida, um arquivo. Ele registra encontros, cruzamentos, quedas e expansões de populações. E quando os geneticistas leem esse livro molecular, eles às vezes encontram capítulos de perda, períodos em que a diversidade encolheu de forma marcante. Esses períodos são chamados de gargalos ou bottlenecks. O termo população efetiva é útil aqui. Não é o mesmo que contar cabeças em uma vila. População efetiva refere-se ao número de indivíduos que, geneticamente, contribuem para as gerações futuras de uma maneira que mantém a diversidade. Variações genéticas raras podem desaparecer se apenas poucas pessoas transmitem o material genético adiante. Estudos sobre o DNA humano moderno indicam que houve épocas em que essa população efetiva parece ter sido reduzida substancialmente. Alguns modelos estimam que, em certos momentos, os antepassados que dividiram seu material genético com todos nós podem ter sido apenas algumas dezenas de milhares, ou até menos, dependendo da metodologia e dos dados usados. Essas estimativas têm incerteza considerável, são modelos, não certezas. Mas elas desenham um cenário plausível. Houve épocas em que nossos grupos ancestrais encolheram, migraram, desapareceram ou se recombinaram.
Uma das hipóteses que tenta explicar parte desse encolhimento é uma catástrofe natural de larga escala. O mais famoso candidato é a erupção da caldeira de Toba, na ilha de Sumatra, que aconteceu há cerca de 74 mil anos. Foi, por escala, uma erupção colossal, uma erupção vulcânica que projetou tanta cinza na atmosfera que poderia ter alterado climas regionais, talvez até globais. Algumas interpretações sugerem que tal evento poderia ter causado períodos prolongados de frio e fome, reduzindo populações humanas e afetando ecossistemas. A ligação direta entre Toba e um gargalo humano global é, porém, controversa. Enquanto alguns dados genéticos são compatíveis com uma redução de diversidade próxima a essa época, outras evidências arqueológicas e geológicas não são tão conclusivas quanto gostaríamos. Ou seja, uma possibilidade é que Toba tenha contribuído para mudanças demográficas, porém, os dados são inconclusivos e diferentes estudos oferecem interpretações distintas. Ao mesmo tempo, a evidência genética revelou algo que ninguém esperava há algumas décadas, que a nossa história de interações não se resume apenas a Homo sapiens. Há traços no genoma de populações modernas que vêm de parentes próximos, agora extintos ou pouco conhecidos. Os neandertais, presentes em material genético de europeus e asiáticos, e os denisovanos, identificados a partir de fragmentos de ossos e dentes encontrados na caverna de Denisova, na Sibéria, deixaram marcas no nosso DNA. Em algumas populações da Oceania, por exemplo, a contribuição genômica atribuída aos denisovanos pode chegar a alguns % do total. Esses números podem parecer pequenos, mas do ponto de vista evolutivo e cultural são significativos. Eles mostram encontros antigos, cruzamentos e trocas. Eles também sugerem que havia diversidade de grupos humanos espalhados pelo planeta, nem todos documentados por arqueologia tradicional. O que tudo isso poderia nos dizer sobre a lacuna? Uma ideia plausível é que eventos climáticos, erupções vulcânicas ou outros choques demográficos podem ter fragmentado populações, interrompido cadeias de transmissão cultural e causado perdas significativas naquilo que chamamos de memória material. Práticas, técnicas, histórias que dependem de transmissão contínua e de espaços onde se guardam objetos duráveis. Um grupo reduzido pode manter saberes, e alguns saberes podem ser extraordinariamente resilientes. Mas outros, especialmente os que dependem de instituições ou de arquivos físicos, são frágeis. Assim, um gargalo pode reduzir a complexidade tecnológica e social de forma que, quando o número de pessoas e a densidade social voltam a crescer, certas tradições tenham sido simplesmente perdidas. Ao falar disso, é importante destacar um ponto que voltarei a repetir. Hipóteses sobre perdas maciças de conhecimento ou sobre a existência de uma civilização tecnologicamente avançada que teria sido varrida da face da Terra não são prova. Elas são explicações que tentam conciliar pistas dispersas. Em muitos casos, as interpretações alternativas são igualmente plausíveis. Devemos, portanto, manter uma postura de cautela e humildade científica. Ainda assim, a genética nos mostra que algo mudou ao longo do tempo, nem sempre de forma linear e nem sempre de modo linear. E essa variação prepara o terreno para perguntas maiores. Se populações diminuíram ou se recombinaram, que tipo de vestígios poderiam ter sobrevivido? Onde procurá-los? As próprias pedras e sedimentos às vezes guardam pistas, e aí chegamos a outro tipo de sinal: sinais geológicos e climáticos de mudanças rápidas. Nos últimos 20 mil anos, a Terra passou por episódios de aquecimento e resfriamento, secas e inundações, avanços e recuos de gelo. Um desses episódios chama a atenção pelo seu caráter abrupto, o Younger Dryas, um período de resfriamento repentino ocorrido aproximadamente entre 12.900 e 11.700 anos atrás, segundo datações, com suas margens de erro. O que foi exatamente o Younger Dryas, se foi desencadeado por variações oceânicas, mudanças na circulação das correntes, um impacto extraterrestre ou uma combinação dessas coisas, ainda é tema de debates intensos. Algumas evidências sugerem que naquela transição houve mudanças climáticas rápidas que afetaram sociedades de caçadores-coletores e comunidades iniciais de agricultores. É nesse ponto que se conecta para muitos a ideia de que eventos climáticos e impactos podem ter funcionado como apagam-fitas,
Camadas de sedimento com carvão e nanomateriais que aparecem em locais aparentemente desconexos, às vezes chamadas de black matte por sua cor escura, foram propostas como sinal de incêndios generalizados e de impactos cósmicos. A hipótese de impacto proposta por Richard Firestone e colegas trouxe à tona achados como nanodiamantes, esferoides magnéticos e uma película orgânica negra em locais diferentes. Alguns pesquisadores veem nesses sinais a evidência de um evento catastrófico que teria afetado amplas regiões. Outros pesquisadores, no entanto, argumentam que as mesmas amostras podem ter outras explicações: processos locais, contaminação, métodos de coleta que variam de estudo para estudo. Críticos salientam a ausência de uma cratera global claramente associável e questionam a replicabilidade de certas descobertas. Em suma, a hipótese é instigante, mas controversa. Uma vez mais, um exemplo de que a lacuna é tanto questão de dados quanto de interpretação. Enquanto cientistas trocam argumentos sobre camadas e materiais, a Terra que hoje chamamos de litoral tem uma história própria. Imagine por um momento o contorno da Europa 12 mil anos. O nível do mar estava mais baixo, as plataformas continentais expostas eram extensas e provavelmente abrigavam comunidades humanas. Doggerland, por exemplo, a planície agora submersa entre a Grã-Bretanha e a Europa continental, foi um lugar onde pessoas viveram, caçaram e talvez construíram paisagens hoje sob água. Na costa leste da Austrália, no Japão, no Caribe, em muitas áreas, o aumento do nível do mar desde o último máximo glacial tragou praias, vales fluviais e possivelmente assentamentos costeiros. A arqueologia marinha, por sua vez, enfrenta limitações técnicas e financeiras consideráveis. Sondagens em plataformas, sonares de alta resolução, escavações subaquáticas são operações caras e complexas. Somando isso ao fato de que mais de 70% das plataformas continentais permanecem praticamente inexploradas, torna-se plausível que grande parte do registro, especialmente aquele dependente de construções de madeira, de têxteis ou de estruturas costeiras, tenha sido perdida. Quando falamos em porcentagens, há quem diga que apenas uma pequena fração do território terrestre já foi escavado sistematicamente, e que a exploração do mundo submerso é ainda mais incipiente. Isso não prova que uma civilização sofisticada foi escondida sob as ondas. Prova sim que nossos olhos arqueológicos têm buracos, lacunas, por natureza. E então há achados que iluminam essas lacunas de forma direta, peças que parecem deslocadas no tempo e que nos forçam a reconsiderar cronologias. Pense em Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia. Círculos de pilares de pedra, alguns com esculturas complexas, datados por radiocarbono, com margens e debates sobre calibração, para aproximadamente 12 mil anos atrás, ou um pouco mais. O que torna Göbekli Tepe tão desconcertante é que essas estruturas monumentais parecem ter sido erguidas por sociedades que, segundo os modelos tradicionais, ainda não eram plenamente agrícolas. Klaus Schmidt, o arqueólogo que liderou as escavações modernas, propôs que pessoas de caçadores-coletores se reuniam para construir essas pedras e que, após um tempo, o local foi deliberadamente enterrado, um gesto que adiciona mistério à sua função e ao seu destino. Como monumentos tão elaborados foram concebidos antes de cidades plenamente agrícolas? Essa questão desestabiliza narrativas lineares, que assumem um progresso contínuo e irreversível em direção à complexidade social. Göbekli Tepe é apenas uma pedra lançada no lago da nossa imaginação. A onda que se forma a partir dela toca outros pontos. Em Malta e em sítios como Göbekli semelhantes, em estruturas megalíticas espalhadas por ilhas e planícies, em conjuntos de pedras com supostos alinhamentos astronômicos. Em alguns casos, interpretações diferentes competem. Enquanto uns veem calendários e signos de conhecimento astronômico, outros advogam cautela e a possibilidade de padrões naturais ou usos que não se encaixam em nossas categorias pré-concebidas. Ainda assim, a presença de tais monumentos tão cedo no registro arqueológico nos empurra a pensar de novo sobre a lacuna. Talvez o vazio não seja uma ausência absoluta, mas uma coleção de pontos brilhantes isolados que resistiram ao tempo. E se estivermos olhando para o sítio errado ou com técnicas inadequadas, podemos estar deixando de ver o contexto que daria sentido a essas pedras.
Ao mesmo tempo, além das pedras e do DNA, existem objetos que, quando encontrados, provocam uma sensação particular, de algo anacrônico, fora do tempo. O mecanismo de Antiquitera, recuperado do naufrágio perto da ilha grega que dá nome ao achado, é um exemplo famoso, um conjunto de engrenagens que ilustra um nível surpreendente de conhecimento mecânico e astronômico na Antiguidade Clássica. O mapa de Piri Reis, desenhado no século XVI, é outro desses exemplos que alimenta discussões porque representa costas e contornos com precisão para sua época. Em ambos os casos, a interpretação correta, cautelosa e bem contextualizada não precisa recorrer a explicações extraordinárias. As tradições técnicas locais, a transmissão de saberes de geração em geração, a habilidade de certos artesãos podem explicar muita coisa. Ainda assim, quando colocamos essas peças dentro do quebra-cabeça maior da lacuna pré-histórica, elas nos lembram que conhecimento sofisticado já existiu antes do que tendemos a imaginar, e que técnicas complexas podem surgir e ser preservadas de maneiras surpreendentes. A combinação desses fios, DNA que guarda encontros antigos e gargalos, sedimentos que registram incêndios e camadas estranhas, monumentos que nasceram cedo, plataformas costeiras engolidas e artefatos que insinuam tecnologias fora de lugar, cria uma tapeçaria inquietante. Não porque prove imediatamente a existência de uma civilização perdida e avançada, mas porque demonstra que a história real é mais irregular e por vezes mais dramática do que modelos lineares sugerem. O rombo entre potencial cognitivo humano e o registro material pode resultar de uma mistura de fatores. Eventos climáticos abruptos, deslocamento costeiro, processos de preservação que favorecem pedra sobre madeira, amostras arqueológicas ainda insuficientes e ainda a própria natureza contingente da cultura, memórias que dependem de transmissão contínua e de comunidades estáveis. Há, portanto, duas formas de olhar para a lacuna. Uma é conservadora e explica o vazio como consequência de viés de preservação, pesquisas ainda limitadas e descobertas recentes que empurram continuamente os limites da pré-história. Essa visão aponta que novas tecnologias, LIDAR, GPR, sonares multifeixe e análises genômicas mais refinadas estão revelando paisagens e estruturas que antes pareciam invisíveis. A outra é mais catastrofista ou especulativa, sugere que eventos de grande escala podem ter apagado capítulos inteiros, que conhecimentos podem ter sido perdidos e que, em alguns casos, traços de complexidade técnica e social que encontramos, pontualmente, são vestígios de tradições maiores, hoje desaparecidas. Ambas as perspectivas, em sua forma mais séria, são legítimas e coexistem em debates acadêmicos e populares. Devemos sempre, contudo, lembrar de qualificar. São hipóteses, nem mais nem menos. Algumas têm forte base em evidências, outras dependem de extrapolações. No meio desse emaranhado, surge uma pergunta que pressiona. Se grande parte do registro costeiro foi submerso, se nossos dados genéticos mostram recombinações e perdas, se camadas sedimentares registram eventos de fogo e mudança, onde buscar as peças que faltam? A resposta é por vezes técnica e por vezes poética. Tecnicamente, arqueólogos marinhos e geólogos paleoclimáticos têm avançado. Registros de sedimentos de lagos e deltas guardam microelementos, grãos de pólen e microfósseis que contam de vegetação e clima. Sonares encontram padrões no fundo do mar que podem ser antigos leitos. A genética recupera sinais de migrações e encontros. Poeticamente, a resposta lembra que a história humana não está apenas em pedra. Ela mora em ossos, em DNA, em contornos de vales que hoje são mares, em mitos que podem preservar ecos de eventos violentos ou memoráveis. Mas, e é um grande mas, ler esses sinais exige cautela e uma disposição para aceitar incerteza. Voltando um pouco e respirando fundo com o som imaginado do mar, pense em Doggerland novamente. Os mapas podem nos mostrar linhas costeiras diferentes, mas a realidade humana daquele lugar há 12 mil anos era de gente movendo-se entre planícies agora a 50 metros de profundidade, de peixes e mamutes, de possíveis acampamentos que agora jazem cobertos por sedimentos marinhos. A arqueologia subaquática já recuperou ferramentas de objetos em locais costeiros, mas ainda há muito a descobrir.
O pequeno número de investigações sistemáticas do fundo das plataformas continentais nos lembra o quanto nossa visão do passado depende de onde olhamos e, principalmente, de onde podemos olhar. Pense também no impacto emocional de ver uma camada preta atravessando diferentes sítios a milhares de quilômetros. Para alguns, isso é pista de um evento global que teria deixado marcas comuns. Para outros, é a indicação de processos locais que, por acaso, produzem um padrão que nos parece similar. Em ambos os casos, o que nos obriga a continuar é a interrupção, o espaço em branco que se abre entre as linhas. Essa interrupção é, ao mesmo tempo, frustrante e libertadora. Frustrante porque nos nega respostas fáceis. Libertadora porque nos convida a imaginar múltiplos caminhos de investigação, a buscar com paciência. No meio desse movimento, há nomes que aparecem frequentemente nas discussões públicas. Klaus Schmidt, cuja dedicação a Göbekli Tepe trouxe à luz coisas que desafiam cronologias. Richard Firestone, cujas propostas sobre camadas de impacto provocaram intenso debate. Graham Hancock, que popularizou ideias sobre catástrofes e civilizações perdidas, sempre como proponente de hipóteses controversas e criticado por muitos especialistas por extrapolações às vezes arriscadas. Mencionar esses nomes não é endossar suas conclusões, é apenas reconhecer que o debate público tem protagonistas que ajudam a moldar como a lacuna é percebida fora dos círculos estritamente acadêmicos. Cientistas, por sua vez, reproduzem entre si críticas técnicas, métodos de datação, contextos estratigráficos, replicabilidade de amostras e interpretações. É um diálogo que, quando saudável, avança por atrito e verificação. Respire mais uma vez, devagar. Sinta a narrativa se estender como uma maré lenta. O que fizemos até aqui foi desenhar o mapa inicial. Um cérebro moderno antigo, gargalos genéticos que sugerem encolhimentos populacionais, camadas de sedimento que podem indicar eventos abruptos, monumentos como Göbekli Tepe que surgiram cedo e desafiam modelos, áreas costeiras agora submersas que provavelmente abrigaram muito do que perdemos, e artefatos e mapas que nos lembram que o conhecimento humano já atingiu graus de complexidade surpreendentes. Juntar essas linhas não produz uma resposta definitiva. Produz, sim, um quadro mais complexo, cheio de sombras e de pontos de luz. E é justamente quando as sombras se adensam que surgem as questões que nos sustentam. Quais tipos de sociedades poderiam surgir e desaparecer sem deixar traços de longa duração? Como recuperamos histórias guardadas no DNA? Que papel desempenha o nível do mar em apagar memórias humanas? Como interpretamos monumentos construídos antes do que imaginávamos ser possível? E, sobretudo, qual é o limite entre especulação plausível e narrativa que ultrapassa os dados? Devemos, sempre, lembrar que a ciência é um processo em evolução. Hipóteses nascem, são testadas, refutadas ou aprimoradas. A lacuna, portanto, é um convite para pesquisar mais, não uma licença para concluir sem evidências sólidas. Uma última pausa e uma moderação. Algumas interpretações radicais sobre civilizações perdidas atraem atenção por serem dramáticas, mas muitas delas não resistem ao exame crítico. Ao mesmo tempo, insistir que nada importante faltou também pode ser um erro se subestimarmos o poder destrutivo de eventos naturais e o quão seletivo é o arquivo que temos. A postura mais sensata é dupla: manter ceticismo metodológico e, simultaneamente, curiosidade aberta. É assim que a ciência avança. A próxima parte da nossa viagem vai mergulhar com mais profundidade em alguns desses fios. Falaremos com maior detalhe sobre o Younger Dryas e a controvérsia do Black Mat. Vamos examinar Göbekli Tepe e outros monumentos pré-agrícolas com mais calma. Vamos descer ao mundo submerso de Doggerland e das costuras que o mar fechou. E vamos olhar para o Antiquítera e o Mata de Piri Reis como exemplos que desafiam, cada um à sua maneira, a narrativa linear. Por enquanto, mantenha a imagem de pedras silenciosas e de um mar que guarda segredos, e deixe a respiração ser o ritmo que nos guia enquanto seguimos procurando por respostas no espaço entre o que sabemos e o que imaginamos.
Com essa imagem de pedras silenciosas e de um mar que guarda segredos ainda na cabeça, vamos afundar um pouco mais nas camadas. Nas camadas reais, que os geólogos chamam de estratos, e nas camadas de tempo, que os arqueólogos e geneticistas tentam decifrar. Respire fundo. Deixe a voz do mar ser o metrônomo que guia a narrativa enquanto abrimos, com cuidado, algumas dessas gavetas da história. Comecemos pelo período que costuma incendiar debates, o Younger Dryas. Imagine a Terra entrando em um inverno súbito depois de um longo movimento de aquecimento. Entre cerca de 12.900 e 11.700 anos atrás, datas com margens de erro e com variações regionais nos registros, houve um retorno abrupto a temperaturas mais frias em muitas partes do hemisfério norte. Esse resfriamento repentino é atestado por perfis de gelo, anéis de árvores e sedimentos lacustres que registram mudanças rápidas. Para pessoas que viviam naquele período, as estações teriam se comportado de maneiras imprevisíveis. Para grupos que acabavam de domesticar plantas ou de investir em acampamentos sedentes, as consequências teriam severas. É aqui que a hipótese de impacto entra em cena. A ideia, proposta por um conjunto de pesquisadores liderados por Richard Firestone e colaboradores, aponta para uma camada negra, o chamado Black Mat, encontrada em vários sítios do noroeste do Atlântico e além, e para uma série de sinais microscópicos, nanodiamantes, grãos de fuligem, esferoides magnéticos e outras partículas que, segundo os proponentes, sugerem um evento de alta energia, possivelmente um ou múltiplos impactos de cometas ou asteroides fragmentados. Se tal evento tivesse ocorrido, ele poderia explicar a queima extensiva, a perda de megafauna em algumas regiões e uma perturbação súbita das sociedades humanas. Mas, e é um mas grande e importante, essa interpretação encontra obstáculos. Críticos apontam que muitas das partículas atribuídas a impactos podem ter origens terrestres, que a distribuição dos sinais nem sempre corresponde a um único evento global e que a associação estratigráfica entre camadas e artefatos nem sempre é clara. Além disso, a procura por uma cratera que se encaixe com a magnitude sugerida ainda é inconclusiva. Lembre-se sempre, uma possibilidade é uma possibilidade. Os dados precisam ser reproduzidos por múltiplas equipes e interpretados dentro do contexto. Essa é uma frase de moderação que coloco aqui para ancorar o próximo trecho. Hipóteses sobre impactos são instigantes, mas permanecem controversas e sujeitas a testes adicionais. Dito isso, mesmo o debate em si revela algo importante sobre a lacuna. A ciência confronta evidências fragmentárias e, a partir delas, traça cenários que depois vão sendo mais bem afinados ou descartados conforme chegam mais dados. Seguindo, voltemos nosso olhar para as pedras, não apenas como objetos, mas como textos talhados em rocha. Göbekli Tepe já apareceu na narrativa, mas vale descer mais fundo nos detalhes que tornam aquele lugar tão perturbador para modelos tradicionais. Localizado no alto de uma colina no sudeste da Turquia, o sítio apresenta círculos de pilares T formados, alguns com relevos de animais esculpidos de maneira elaborada. As datações por radiocarbono colocam a construção dos níveis mais antigos em torno de 12.000 anos antes do presente, com margens de erro e debate sobre calibração. Klaus Schmidt, ao liderar as escavações, interpretou o local como um centro ritual que teria atraído grupos de caçadores-coletores, um lugar de reuniões sazonais onde se realizavam rituais complexos antes do surgimento pleno da agricultura na região. Essas interpretações, porém, não são consensuais em todos os pormenores. A função exata do sítio, a razão para o seu enterramento intencional e as implicações sociais para a organização humana daquela época permanecem abertas. O que é notável e que alimenta a lacuna é que a construção de monumentos de pedra de grande porte exige coordenação, mão de obra e, muitas vezes, algum nível de planejamento a longo prazo. Se sociedades que ainda não tinham um regime claro de produção agrícola eram capazes de erguer tal arquitetura, então os limites entre caçadores-coletores e sociedades complexas tornam-se menos estanques do que imaginávamos. Contudo, interpreto isso com cautela. Monumentos podem existir sem que uma sociedade tenha infraestrutura econômica equivalente à das primeiras cidades.
A complexidade social pode se manifestar em formas diferentes, e o que sabemos sobre o passado é frequentemente dominado pelaquilo que melhor preserva, a pedra, enquanto outras formas de organização, feitas de madeira, fibras e estruturas perecíveis, desaparecem mais facilmente. E se Göbekli Tepe é uma pedra que nos força a repensar, há outros sítios e reivindicações que jogam sombras e luzes sobre a mesma questão. Pense em Gunung Padang, na Indonésia, que foi proposto por alguns pesquisadores como um monumento megalítico com camadas que poderiam ser muito antigas. Nesse caso, a controvérsia é intensa. Enquanto alguns testes sugerem idades elevadas para determinadas camadas, muitos especialistas questionam a metodologia e a interpretação, sugerindo que os dados não sustentam conclusões extraordinárias. A lição é sempre a mesma: a técnica importa e a replicabilidade importa. Não basta um resultado surpreendente, precisamos de verificação independente. Aos poucos, grandes perguntas nos empurram ao limite do mar. Doggerland já foi evocada. Imagine a planície entre a atual Grã-Bretanha e a Europa continental, quando o nível do mar era dezenas de metros mais baixo. Hoje, grande parte dessa planície já sobre o Mar do Norte. Pesquisas com núcleos de sedimento e achados costeiros recuperaram artefatos isolados, pistas de antigos corredores fluviários e sinais de assentamentos que hoje estão submersos. Estudos de geomorfologia revelam antigas praias e deltas que, num passado não tão distante, eram terras férteis e habitáveis. Se muito do que era costeiro foi apagado pelo avanço dos mares, então perdemos, por mera geografia, enormes lotes de memória humana. A arqueologia subaquática evolui, com tecnologias cada vez mais sensíveis, mas os custos e a complexidade das campanhas limitam quem e quanto pode ser investigado. Além de Doggerland, há casos que alimentam imaginação e controvérsia. As estruturas submersas do Japão, em Yonaguni, descobertas por mergulhadores como Kihiro Arataki e estudadas por Masaki Kimura, mostram formas em leito rochoso que alguns consideram sinais de intervenção humana, degraus, ângulos e padrões. Outros cientistas argumentam que fenômenos naturais de fracturação e erosão podem produzir formas que nos parecem geométricas. A diferença entre interpretação humana e hábito da natureza é por vezes tênue, e a arqueologia marinha frequentemente depende de evidências contextuais, artefatos, camadas sedimentares associadas que nem sempre são fáceis de obter em profundidade. De maneira similar, no Golfo de Cambay, na costa de Gujará, relatórios de sondagens e estudos do fundo apontaram para estruturas que alguns pesquisadores propuseram como vestígios de assentamentos submersos. Essas alegações foram recebidas com ceticismo pela comunidade arqueológica, em parte porque datar material submerso requer controles rigorosos e porque processos geológicos podem reorganizar sedimentos de maneira enganosa. No Atlântico e nas águas caribenhas também existem casos notórios. O chamado Bimini Road nas Bahamas, por exemplo, tem pedras alinhadas que alguns atribuem a um pavimento antigo. Outros apontam que correntes e desagregação métricas podem levar à disposição das pedras. Já em Cuba e nas Bahamas foram descritas estruturas subaquáticas com geometria sugestiva. Em todos esses casos, o ponto a reter é este: sonar e imagens aquáticas podem revelar padrões que precisam ser interpretados com cautela. Sem escavação, datação confiável e contexto, qualquer afirmação sobre cidades submersas deve ser colocada numa gaveta de possibilidade, não de certeza. Ao mesmo tempo, há achados que falam sobre tecnologia e tradição escrita ou técnica que nos surpreendem por sua sofisticação. O mecanismo de Antiquitera é um exemplo fascinante. Descoberto por mergulhadores em 1901 perto da ilha de Antiquitera, foi retirado de um naufrágio romano e, depois de décadas de estudo, mostrou ser um computador mecânico primitivo, um conjunto de engrenagens capaz de prever movimentos planetários e eclipses com considerável precisão. O que esse artefato mostra é que a habilidade mecânica e o conhecimento astronômico atingiram graus notáveis muito antes do que imaginávamos ser comum. No entanto, Antiquitera não implica automaticamente em civilizações perdidas de tecnologia invisível. Trata-se de um testemunho de que, dentro do mundo greco-helênico e dos ofícios mediterrâneos, existiram artistas e engenheiros com um conhecimento sofisticado.
A transmissão de saber técnico, nesse caso, pode ter raciocínios locais e tradições artesanais complexas. O mapa de Piri Reis, desenhado em 1513 pelo almirante otomano Piri Reis, também alimenta discussões. O mapa traz representações de costas atlânticas com surpreendente precisão para a época, e Piri Reis alegou usar fontes antigas, algumas delas de navegadores desconhecidos. Alguns veem nesse mapa indícios de mapas anteriores de alto detalhe. Outros, mais cautelosos, contextualizam o trabalho dentro de tradições cartográficas medievais e portulões, que mesclavam informação real com conjectura. De novo, o que chama a atenção é a sobrevivência de conhecimentos técnicos e mapas de longa duração, mas isso não é evidência direta de um cataclismo tecnológico pré-histórico. É, porém, um lembrete de que conhecimentos sofisticados podem sobreviver em fragmentos inesperados. Outro fio dessa tapeçaria são evidências de práticas médicas e habilidades físicas surpreendentes, como a trepanação craniana. Em diferentes partes do mundo, crânios humanos apresentam sinais de perfurações terapêuticas, trepanações, com sinais de cicatrização que indicam que o paciente sobreviveu ao procedimento. Técnicas de perfuração em pedra com precisão também existem. Entalhes finos em rochas, perfurações com abrasivos, encaixes de pedras com tolerâncias estreitas, encontrados em sítios como Machu Picchu ou Sacsayhuamán, mostram domínio técnico de escalas surpreendentes. Interpretações alternativas muitas vezes conseguem explicar esses feitos como fruto de longas tradições artesanais, de experimentação prática e de protocolos sociais que mantiveram e refinaram saberes ao longo de gerações. Novamente, não são provas de algo perdido em massa, são, no entanto, pistas de que a complexidade técnica não é linear nem exclusiva de um período tardio. Um aspecto que precisamos enfatizar, porque é central à lacuna, é o viés de preservação. Materiais orgânicos, madeira, cordas, tecidos, cabanas de barro e outros artefatos perecíveis se degradam mais rapidamente que pedra. Em ambientes úmidos e oxidantes, madeira e couro desaparecem em poucos séculos. Em ambientes ácidos, ossos e conchas se dissolvem. Em costas, estruturas feitas de materiais perecíveis podem ser arrastadas, enterradas por sedimentos ou dissolvidas por água salgada. Além disso, o registro arqueológico é um recorte, só uma fração do território terrestre foi escavada de forma sistemática. Afirmações numéricas costumam variar, mas é seguro dizer que só algumas dezenas de % do planeta foram suficientemente pesquisadas em termos arqueológicos e que as plataformas continentais estão, em sua maior parte, fora do alcance da investigação intensiva. Isso cria um viés enorme. Tendemos a conhecer melhor o que é mais preservável, pedra, cerâmica e ossos, e pioramos nossa visão sobre estruturas feitas de matéria que o tempo apaga. Esse simples fato já explica parte substancial da lacuna. A tecnologia, entretanto, abre janelas que antes eram fechadas. Instrumentos como LIDAR revolucionaram a arqueologia terrestre em áreas florestais, revelando cidades e campos agrícolas ocultos sob copa densa. No subaquático, sonares de varredura multiface, mapeamento batimétrico de alta resolução e prospecção por magnetometria permitem localizar anomalias que sugerem padrões artificiais. O uso de DNA antigo, o aDNA, trouxe revelações inesperadas, como indivíduos que não se encaixavam nos motivos migratórios simples que os arqueólogos haviam imaginado. A cada avanço técnico, alguns vazios se preenchem, outros se reorganizam, criando novas perguntas. É provável que, conforme investimos em mapeamento das plataformas e em prospecção genômica mais ampla, novos sítios apareçam e novas conexões surjam. Isso sustenta a postura de que parte da lacuna é, simplesmente, lacuna de observação. No campo das interpretações contemporâneas sobre a lacuna, vale distinguir com cuidado entre duas famílias de explicações. A primeira, a gradualista, sustenta que o aparente salto de capacidade até as primeiras cidades resulta de processos graduais de acumulação, intensificação e inovação, combinados com viés de preservação. Estruturas de pedra e escrita surgiram em diferentes locais em momentos distintos, e a arqueologia, aos poucos, está preenchendo essas fronteiras. A evidência a favor dessa perspectiva vem de sequências estratigráficas locais, de restos de cultivos incipientes, de ossos domesticados e de assentamentos que mostram intensificação. A segunda perspectiva, mais catastrofista, atribui um papel central a eventos de larga escala,
erupções, impactos, resfriamentos bruscos, inundações costeiras que teriam fragilizado ou mesmo apagado capítulos inteiros de organização social, deixando para trás apenas pontos isolados. Em sua forma extrema, essa segunda visão leva à hipótese popular de uma civilização perdida, uma ideia que, vale repetir, deve ser tratada como hipótese controversa e não como fato. Entre essas duas extremidades, existe um espectro de posicionamentos. Muitos pesquisadores combinam elementos de ambas, sugerindo, por exemplo, que processos graduais de complexificação foram interrompidos em lugares e tempos por choques ambientais que redesenharam paisagens humanas. Ainda outra camada de debate envolve a maneira como comunicamos isso ao público. Divulgações sensacionalistas tendem a transformar conjectura em mito. O papel sério da ciência é justamente modular linguagem, enfatizar incerteza e propor mecanismos testáveis. Essa moderação epistemológica, dizer há evidências que indicam, em vez de isso prova, é essencial para manter a discussão produtiva. No entanto, é compreensível a tentação de preencher esse silêncio com narrativas que confortem e expliquem. Mitos de inundação e cataclismos aparecem em tradições por todo o mundo. Histórias de mares subindo, de cidades perdidas, de dias de fogo e escuridão. Alguns pesquisadores sugerem que mitos podem conservar memórias culturalmente transformadas de eventos reais, enquanto outros alertam contra leituras literais e imediatas. Aqui, a cautela é dupla. Mitos são valiosos como fontes de informação cultural e simbólica, mas sua correlação com eventos físicos exige critérios rigorosos. Enquanto você ouve estas palavras, pense na imagem final que usarei como clímax reflexivo. Imagine uma cidade costeira feita de materiais perecíveis, localizada numa enseada baixa, com famílias que cultivam, pescam e trocam mercadorias. Um dia, as margens mudam. Uma série de tempestades maiores coincide com um aquecimento de correntes oceânicas. Em poucos séculos, talvez em poucos anos, dependendo do evento, o nível do mar sobe de forma que a praia que conheciam some. A água entra, carregando as cabanas, enterrando trilhas, saturando depósitos orgânicos que se decompõem. Algumas pedras de fundação permanecem, aqui e ali, outras são levadas. Gerações depois, arqueólogos encontram uma ferramenta isolada no fundo do mar. Um fragmento de cerâmica em sedimento, uma ilha de vestígio que não conta toda a narrativa daquele lugar. Essa imagem ilustra como facilidade e rapidez de perdas podem construir lacunas aparentes no nosso registro. Mas há também histórias de persistência. Em algumas ilhas remotas, técnicas complexas de navegação e construção sobreviveram por milênios. Em vales isolados, línguas e ritos permaneceram. Em cavernas, pinturas resistiram. A variabilidade humana é grande. Conhecimento pode ser perdido numa região e preservado noutra. Isso significa que, ao buscar respostas, é preciso combinar múltiplas fontes, sedimentos, DNA, artefatos, tradição oral e, sobretudo, rigor metodológico. Quero reservar um momento para falar das implicações epistemológicas, porque a lacuna pré-histórica não é apenas um mistério arqueológico, é um lembrete do limite do saber humano. Quando lidamos com um passado tão distante e fragmentado, a melhor postura é dupla: humildade quanto ao que afirmamos e coragem para investigar onde os dados apontam. A ciência não é um catálogo de certezas definitivas. É um processo que refina descrições com base em evidências cada vez melhores. Isso significa que algumas hipóteses hoje consideradas marginais podem, com novos dados, ganhar força. Da mesma forma, ideias sedutoras podem desaparecer sob escrutínio. A lacuna, então, funciona como desafio epistemológico. Ela exige de nós paciência investigativa, crítica cuidadosa e, ao mesmo tempo, imaginação disciplinada. Enquanto a maré baixa e sobe na metáfora que nos acompanha, volto brevemente para dois nomes que frequentemente aparecem em conversas públicas: Graham Hancock e Richard Firestone. Hancock popularizou narrativas de catástrofes globais e de civilizações extraviadas no passado, conectando achados arqueológicos, mitos e geologia de maneiras que cativaram audiências amplas. Seus trabalhos atraem tanto entusiastas quanto críticos. Entusiastas pelo poder narrativo e pela audácia interpretativa. Críticos pela falta, às vezes, de rigor metodológico e pela extrapolação de dados.
Já Firestone, em sua proposta sobre impacto e Black Matte, trouxe observações que incentivaram estudos adicionais, mas seus argumentos enfrentam resistência quanto a métodos e interpretações. Mencionar esses atores é útil porque eles ilustram um fenômeno maior. O debate público sobre a lacuna mistura ciência e narrativa, pergunta e conjectura. É saudável que haja vozes alternativas, desde que suas afirmações sejam submetidas ao escrutínio técnico que a ciência exige. Se eu pudesse pedir algo a você, neste ponto em que a respiração já está mais lenta e a imaginação mais tranquila, seria que abrisse um pequeno espaço mental para a dúvida. Dúvida não é negação. É a disposição para aceitar que perguntas podem permanecer sem resposta por um tempo e que a curiosidade coletiva, aliada à ferramenta certa, pode dissolver parte do mistério. Essa postura é, creio, a mais fértil. Estamos chegando à borda deste percurso. Olhando para trás, vejo os principais fios que entrelaçamos. A anatomia e capacidade cognitiva humana antiga, os sinais genéticos de gargalos e encontros com grupos como neandertais e denisovanos, episódios climáticos abruptos como Younger Dryas e hipóteses de impacto associadas ao Black Matte, sítios monumentais surpreendentes como Göbekli Tepe, paisagens costeiras submersas como Doggerland, achados subaquáticos e suas incertezas, artefatos e mapas que nos lembram de tradições técnicas complexas, como Antiquitera e o mapa de Piri Reis, práticas médicas e de engenharia que demonstram habilidade técnica, e, como um pano de fundo, o viés de preservação que apaga muito do que foi tecido pelas gerações. Juntar tudo isso não resolve a lacuna de forma definitiva, mas compõe um retrato mais sutil, não um buraco vazio, mas uma região do mapa feita de pontos de luz, de sombras e de trilhas que ainda não foram totalmente percorridas. Por fim, mantenho aqui uma última palavra de moderação científica. As hipóteses sobre perdas massivas de conhecimento e sobre civilizações tecnologicamente avançadas suprimidas por cataclismos permanecem, em grande parte, não confirmadas. Elas são possibilidades que merecem investigação rigorosa, não afirmações categóricas. Essa linha de moderação encerra nossa viagem intelectual com responsabilidade, curiosidade sem salto para a certeza. Respire novamente. Imagine por um momento o som de ondas cobrindo uma enseada antiga e pense em pedras que ainda resistem, em ossos que guardam traços de sangue e trauma, em sementes fossilizadas que contam do que comíamos, em um fragmento de mapa que viajou por mãos que nunca conheceremos. A lacuna pré-histórica que a ciência ainda não consegue explicar é, na verdade, um convite para novas escavações, para novas missões de sonar, para mais análise de DNA antigo, para um diálogo que combine geologia, arqueologia, genética e história oral. É um convite para reconhecer limites e, ao mesmo tempo, para não aceitar a ignorância como destino. Se esta viagem pelas eras mexeu com você, se essas imagens despertaram curiosidade, faça algo pequeno agora. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Conte nos comentários qual pista você achou mais intrigante. Se foi Göbekli Tepe, o enigma do Black Matte, as planícies submersas de Doggerland ou o mistério de Antiquitera. Sua participação ajuda a manter essa busca viva. E enquanto você relaxa, permita que a última cena se instale. Um fotógrafo do tempo tirando uma fotografia que não existe mais. Uma câmera que registra ondas e rochas. Uma página arrancada de um livro que, um dia, será reconstituído com paciência e técnica. O mar continua a bater. As pedras continuam a sussurrar. E nós, humanos curiosos, continuamos a escavar, a perguntar e a aprender. Boa noite.